E aí, gente, tudo bem? Vamos lá, concurseiros, ó, vamos aprender tudo sobre crase. Estamos quase lá. Estamos chegando na reta final desse assunto para poder ir para o próximo, aí tão abordado nos concursos públicos, ok? Vamos lá, então. Crases, ó, crase antes do que. Em geral, não ocorre crase antes do que. Exemplo, esta é a cena a que me referi, sem crase. Pode, entretanto, ocorrer antes do que uma crase da preposição a com o pronome demonstrativo a, equivalente àquela. Para empregar corretamente a crase antes do que, convém pautar-se pelo seguinte artifício. Artifício é uma dica que eu vou dar. Vamos ver. Se com antecedente masculino ocorrer ao que, aos que, com o feminino ocorrerá a crase. Olha lá, mais um que eu tenho que transferir para o masculino para saber. Fiquei na dúvida? Transfiro, coloco uma palavra masculina ali. Deu certo, ocorre a crase. Ok? Vamos ver um exemplo prático. Houve um palpite anterior ao que você deu. A mais O. Houve uma sugestão anterior a que você deu. A mais A. Então, se aparecer assim, né? Vai aparecer assim, você vai estar lá, né, na prova e vai aparecer. Houve uma sugestão anterior a que você deu. Aí você vai se perguntar, ocorre ou não a crase? Ok, é um pronome relativo que. Então, o que você vai fazer? Na sua mente, você vai transferir para um substantivo masculino e ver o que acontece. Ó. Houve um palpite anterior ao que você deu. E aí você sabe que se deu o ao aqui deu certo, significa que tem crase aqui. Tá? Mais um. Se com antecedente masculino ocorrerá que no feminino, não ocorrerá crase. Não gostei do filme a que você se referia. Ocorreu a que? Não tem artigo. Não gostei da peça a que você se referia. Ocorreu a que? Não tem artigo, tá? Por quê? Aqui era não gostei da peça, né? Como era feminino, aí você troca por um masculino. Não gostei do filme. Quando gostei do filme, ao que? Não, é o filme a que você. Né? Então, se você faz essa troca, né, e vê que não admite o ao, aí não ocorrerá crase. Super simples também. Observação. O mesmo fenômeno de crase, preposição a mais pronome demonstrativo a, que ocorre antes do que, pode ocorrer antes do de. Olha lá. Antes do que, pode ocorrer antes do de. Exemplo. Meu palpite é igual ao de todos. Né? Eu tenho a mais o, preposição mais pronome demonstrativo. Se eu colocar assim, ó, minha opinião é igual à de todos, eu tenho a preposição a mais pronome demonstrativo, tá? Minha opinião é igual à de todos. Meu palpite é igual ao de todos. Aqui eu tenho opinião, que é a opinião, é uma palavra feminina, por isso que vem o craseado. Aqui eu troquei por qual? Palpite, que palpite é uma palavra masculina, tá? E aí eu vi que deu ao. Se deu ao aqui, com certeza vai aparecer o fenômeno da crase na outra, tá? E com a, né, do verbo haver e a. Nas expressões indicativas de tempo, é preciso não confundir a grafia de a preposição com a grafia do a do verbo haver, tá? Isso aqui, gente, é uma coisa que vocês têm que levar para o resto da vida. Porque quantas vezes eu vejo alunos meus errando, né, colocando a assim onde não é para colocar, o a assim, e fazendo aquela confusão tremenda, tá? Se é uma coisa tão simples, né? É que às vezes é tão simples que ninguém nem ensinou. Mas eu vou ensinar para vocês. Para evitar enganos, basta lembrar que nas referidas expressões o a de preposição indica tempo futuro a ser transcorrido. Quando eu uso esse a preposição, eu estou me referindo a tempo futuro. Quando eu falo
daqui a pouco voltaremos, esse A eu deveria de usar assim, ó. Por quê? Porque é tempo futuro, tá? Agora, quando A do verbo haver indica tempo passado, transcorrido. Aí, passado, eu uso A do verbo haver. Então, gente, trocando em miúdos, coloquei 2 exemplos para vocês, tá? Daqui a pouco terminaremos a aula. Daqui a pouco terminaremos a aula significa futuro. Usei o A dessa forma. Agora, há pouco recebi o seu recado. O que acontece aqui? Há pouco recebi o seu recado. Eu recebi. Gente, é passado. Então, passado, eu coloco o quê? O A. Ó que maravilha. O A. Tá? Então, A. Deixa eu pegar aqui a caneta. O A. E o A sem crase, né? Aqui o verbo haver indica tempo passado. E o outro, o A sem o H, indica tempo futuro. Então, gente, agora é fácil. Futuro, dessa forma. Passado, dessa forma. Você vai esquecer? Não, jamais, porque isso é o tipo de coisa que se eu aprendo bem, eu não esqueço mais, tá? Fica ali, instalado, como se fosse um chip grudado na minha memória, ok? Aí, então, chegamos, gente, nas questões de concursos, tá? Questões referentes à crase. Coloquei para vocês, né? Extrair de alguns concursos, né? Como o nosso curso aqui ele é abrangente, ele envolve vários concursos públicos, né? Inclusive, se você também estiver estudando para Enem ou vestibular, também pode estudar pelo nosso curso Mega Vitamina, porque ele também te dá condições, né? Ele vai te dar aquela vitaminada no português que você vai conseguir passar e vai conseguir gabaritar em certos concursos, né? Na verdade, em todos, né? Porque a banca sempre exige as mesmas coisas, né? E nós, que somos profissionais da língua portuguesa, a gente está sempre em contato, né? Nesse caminho aí da evolução, do que a banca pede, quais são os pré-requisitos que a banca considera que você deve ter para assumir aquele cargo, né? E aí, língua portuguesa pede muito crase, tá? Crase realmente é um assunto que cai demais. Então, gente, vamos analisar esta questão do IBGE. Assinale a opção incorreta com relação ao emprego do acento indicativo de crase, tá? Aqui ele quer saber a opção incorreta, ou seja, a que está errada. Precisa tomar cuidado com esses termos. Letra A. O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. Aqui, gente, eu tenho aquele caso de cidade, lembra? Veja, quem dá maior atenção a alguma coisa. Ele já é um verbo intransitivo. Porém, como apareceu cidade, se parasse aqui, não teria crase. Só que apareceu o adjunto adnominal, apareceu um termo para modificar. Não é qualquer cidade, sim cidade menos privilegiada. Como tem um adjunto adnominal, leva a crase sim. Lembra daquela regra? Pois é. Este resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população carente. E pertence a alguma coisa, só que aqui entra naquela regra do qualquer. E lembra que o qualquer eu preciso trocar para ver? Se eu fizer essa troca, eu vou ver que não dá certo. Por isso que não posso colocar crase aqui. E no C, mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. Entrevista, palavra feminina. Quem comparece, comparece a algum lugar. Crase, ok. D, a verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. Aquela cidade sertaneja. Apareceu aquela, apareceu cidade e apareceu um adjunto adnominal. Portanto, adjunto adnominal, craseado. Lembra? Tá? Porque eu preciso colocar crase quando aparece o adjunto adnominal. E aqui,
Veranópolis soube unir a criatividade à prosperidade. Quem une, une algo, alguma coisa, a outra coisa. Então, eu tenho aqui, sim, um caso típico de preposição mais artigo a. Portanto, a incorreta ficaria a letra B. Vamos ver mais uma, ó. Mais uma do IBGE. Assinale a opção em que o A sublinhado nas duas frases deve receber acento grave indicativo de crase. Letra A. Fui a Lisboa receber o prêmio. Paulo começou a falar em voz alta. Fui a Lisboa receber o prêmio. Fui a Lisboa, lembra, cidade. Apareceu adjunto adnominal? Não, então não tem crase. Tá? Então, não precisa receber K. E Paulo começou a falar em voz alta. Gente, apareceu um verbo aqui. Tem crase antes de verbo? Lembra? Uma das primeiras regrinhas que eu passei para vocês. Não tem. B. Pedimos silêncio a todos. Veja, gente, outra regra. Lembra, todos, ó, é S aqui, e aqui não é silêncio às todos, né? A todos. Primeiro que é um S, e segundo que é um pronome, né? Um pronome indefinido, então sem crase. Pouco a pouco a praça central se esvaziava. Pouco a pouco, olha lá, pouco a pouco, duas palavras repetidas. Existe crase no meio de palavras repetidas? Não, então essa daí já está fora. C. Esta música foi dedicada a ele, olá, pronome pessoal e masculino, sem frase. Os romeiros chegaram à Bahia, tá? Lembra? Chegaram da Bahia, chegaram de Bahia. Eu tenho que fazer aqui, gente, eu poderia colocar a crase, tá? Porque chegaram da Bahia. Mas eu preciso saber a opção em que o A sublinhado nas duas frases deve receber o acento grave. Olha o enunciado. Portanto, se eu achasse que fosse um só, se essa altura o concurseiro se esquecesse do enunciado, ele poderia errar. Porque apareceu aqui, aí ele ia lembrar da regrinha, ele ia falar, os romeiros chegaram da Bahia, né? E não de Bahia. Da Bahia, a D mais o A, aí sim, eu posso colocar a crase. Então, aqui, eu posso colocar a crase? Sim, mas e aqui? Aqui não. Então, não é isso, ele quer saber as duas. Agora, vejam a letra D. Bateram a porta, fui atender. O carro entrou à direita da rua. Tá? Bateram a porta, fui atender. Aqui, quem bate, bate em algum lugar. Tá? Então, eles bateram a porta. Quem bate, bate em algum lugar. Como ele é intransitivo, indireto, ele exige uma preposição a. Então, aqui tem crase. O carro entrou à direita da rua. Vocês lembram do que eu falei para vocês, das expressões adverbiais femininas? Todas elas têm crase. Então, a direita também tem crase. Então, aqui, letra B, a letra D está perfeita, porque aqui tem crase e aqui tem crase. Então, a letra D seria a resposta. E E. Todos a aplaudiram. Escreve a redação à tinta, tá? Todos a aplaudiram. Existe crase antes de verbo? Não. Então, aqui sem crase. Então, essa daqui já está desclassificada. Aí. Escreve a redação à tinta. Aqui tudo bem, porque é uma expressão adverbial feminina, e aqui sim levaria crase. A tinta, porque é expressão adverbial feminina. De que modo ele escreve? Né? Expressão adverbial feminina e de modo também. Então, escreve a redação à tinta, eu também colocaria essa crase aí. Mas, somente a letra D é que as duas frases ocorrem, né? Nas duas frases ocorre esse fenômeno conhecido como crase. Então, a letra D estaria correta. Então, veja, pessoal, que, olha, eu estudando direito, né, com afinco, né, observando aqui tudo que eu estou passando para vocês, estudando, memorizando, lendo lá de novo na apostila, assistindo o vídeo novamente, se for preciso.
não tem como errar, tá? Caiu a crase, vocês vão acertar. Porque isso daqui é super simples, é só entender e memorizar, tá? As duas coisas que vocês devem fazer, aí não tem como errar. A próxima. Disse a ela que não insistisse em amar a quem não a queria, tá? Aqui, gente, ó, disse a ela. Ela é um pronome pessoal feminino. Tem crase depois de pronome pessoal, antes de pronome pessoal? Não. Então, é a sem crase. Em amor a quem? Quem? Também não existe antes de quem? Não a queria. Verbo. Apareceu o verbo. Tem crase antes de verbo? Não. Então, letra A. Tudo sem crase. Porque aqui, no caso, todos esses as aqui são apenas preposições. Por isso que eles não têm a crase, tá? Todos eles são preposições. Não existe a aqui, em nenhum deles. Como é que eu sei isso? Porque eu sei as regras, tá, gente? Não tem outra escapatória a não ser eu conhecer as regras. Tudo bem? Então, vamos lá. Próximo. Quanto às suas exigências, recuso-me a levá-las a sério. Tá, gente? Aqui, eu posso seguir. No primeiro, ele admite duas construções, tá? Ou eu coloco as suas exigências sem a crase, ou eu coloco as com S, eu pluralizo as suas exigências com crase. Então, eu posso colocar tanto a como as no primeiro. Aí, para eu saber qual que é a alternativa correta, eu tenho que analisar os outros, senão eu não consigo saber, ó. Recuso-me a levá-las, tá? Recuso-me a levá-las. Recuso-me a levá-las, apareceu um verbo aqui, não existe crase antes de verbo, apenas a preposição. Então, é a sem preposição. E a sério? A sério é uma expressão adverbial? Sim, não é? De que modo eu vou levá-las? Vou levá-las a sério. Só que a sério é uma expressão adverbial feminina? Não, ela é masculina. Sério é masculino, gente. Masculino não admite crase. Então, cuidado com isso, né? Que às vezes pode funcionar para você que estiver desavisado, né? Que estiver sem conhecimento da crase, né? Da essência da crase de todas as regras, a pessoa erra aqui, erra feio. Porque vai falar, é expressão adverbial. Pronto, já coloca ali. Mas a expressão adverbial todas, não. Só as femininas é que admitem a crase. A masculina não, sério, é masculino. Então, concurseiro, ó, fique atento, tá? Não caia nessas pegadinhas. Não vá para, pensei rápido, vou colocar aqui. Não, reflita, raciocine. Utilize desse conhecimento que o atual está te propiciando, tá? Combinado? Aí você não vai errar, ó. Aí qual seria, então, a correta? A B, tá? Porque a B, as suas exigências, pode ficar correto. Aqui poderia estar correto o primeiro, mas esses dois já não estão mais, tá? Então, só a letra B é que realmente emprega, né, corretamente aqui nesta frase, tá, que caiu aqui no Rio Grande do Sul. Tá bom? Então, gente, vamos ver mais uma. Já estavam a poucos metros da clareira, a qual foram ter por um atalho aberto a foice. Vamos ver. Super fácil essa também, ó. Já estavam a poucos metros, tá? A poucos metros também é uma expressão adverbial, só que ela é masculina. Poucos, né? Poucos, então é a, somente, porque aqui é masculino. A qual foram ter por um atalho. A qual aqui só pode também ser a. Não tem o porquê de ter uma crase aqui. A qual foram ter por um atalho aberto a foice, tá? Foice.
Então, letra B, tá? Só pode ser a letra B. Por quê? Ele estava aberto de que modo? Né? A foice, tá? Só que aqui eu coloco como letra B porque é a única que está que tem uma coerência em todas os meus espaços, tá? E 6. Afeito à solidão, esquivava-se a comparecer a comemorações sociais. Afeito à solidão, quem está afeito a alguma coisa. Eu olhando aqui a transitividade do verbo, eu vejo que ele necessita de uma preposição. E a palavra que aparece aqui é um substantivo feminino. Pronto, caso típico de ter a crase, tá? Então, aqui tem crase. Esquiva-se a comparecer. Olha lá, comparecer é verbo. Tem crase antes de verbo? Não. Então, não coloco. Há comemorações sociais. Aqui, admite duas construções. Ou eu posso colocar há comemorações sociais ou as com crase comemorações sociais. Tá? Isso é regra anterior que a gente já viu. Portanto, só pode ser a letra A. Por quê? Porque onde aparece as aqui? Nenhum. Né? Aqui aparece a solidão, correto, a comparecer, também correto, e a comemorações sociais, também está correto. Tá? Então, portanto, já fiz corretamente. 7ª, vamos olhar mais uma questão para depois a gente terminar esse bloco. Preencha as lacunas da frase abaixo e assinale a alternativa correta. Comunicamos a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria, assim de maneira junto, é o quê? É o pronome de tratamento. Vocês viram que só tem 3 exceções do pronome de tratamento, não é essa daqui, então a sem crase. Quem encaminhamos a petição anexa. Quem encaminha alguma coisa. É transitivo direto, portanto, não vai ter crase. A divisão de fiscalização, tá? Mas quem caminha algo, caminha a algum lugar. Portanto, aqui, sim, ele vai pedir a crase, tá? Divisão de fiscalização, que está apta a prestar, sem crase, olha o verbo, as informações solicitadas. Quem presta alguma coisa, tá? Então, ele não pede preposição ao verbo. Então, eu tenho que analisar também se o verbo é transitivo, se o verbo é intransitivo, assim como eu falei para vocês. Então, eu chego em qual conclusão? Que a letra A é a correta. Comunicamos a Vossa Senhoria que encaminhamos a petição anexa, a, com crase, divisão de fiscalização que está apta a prestar as informações solicitadas, tá? Então, gente, é o seguinte, vocês têm que fazer dessa forma. Observarem os verbos, observarem as regras, observar se a palavra é feminina, se é masculina, e aí realmente vocês vão conseguir acertar tudo e gabaritar todas as questões de crase que eventualmente aparecerem nas suas provas, ok? Então, vamos ficando por aqui. Já já a gente continua no próximo bloco. Tchau, tchau.